conversar comigo, você pode perguntar e pode interagir no nosso estudo, o estudo da palavra. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, é um texto muito conhecido, e a gente vai fechar esse plano da redenção. Claro que ele não esgotou, tem muita coisa, mas a gente não tem tempo de passar por tudo isso, ficaríamos o ano inteiro só numa parte, só num módulo, né? Então a gente vai fazer hoje aqui um fechamento do tempo, porque o tema não dá para fechar, tá bom? Eu quero convidar os irmãos a lerem comigo, e eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Eu quero que você solte bastante a sua voz para adorarmos o Senhor também com a leitura. Assim está escrito, Efésios capítulo 1, 3 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Muito bem, nós vamos devagar tratando aqui do assunto. Fique bem à vontade, você pode participar, você pode questionar, você pode nos ajudar, porque aqui só tem um professor, só um mestre, que é o Espírito Santo. Todos nós somos aprendizes da palavra do Senhor. Como parte introdutória, nós temos um problema humano desde a queda, e a partir da queda, todos nascem pecadores. E é bom lembrar que o pecado não está no ato, mas o ato é a evidência do coração corrompido. O pecado consumado revela um coração corrompido, nascido corrompido. Daí então, nós não temos nem mesmo uma criança pura. Ela nasce pecadora, ela ainda não teve oportunidade de pecar, mas ela já nasceu pecadora, faz parte da essência dela. E a queda já começou trazendo o homem para o centro e tirando Deus do trono. A conversa de Satanás com Eva, e nós vimos isso nas primeiras aulas, na segunda aula, se eu não estou equivocado, do nosso discipulado, no módulo primeiro, que é então sobre quem é o homem. Nós vimos que quando a serpente vai para Eva, ela instiga, ela aponta, ela evidencia para que Eva seja tentada numa questão de tirar Deus do trono e colocar-se no lugar.
Porque foi isso que a serpente disse. O Senhor disse que vocês não podem comer de tudo. Não. Não, pode comer de tudo, menos essa árvore. Não, por quê? Senão vai morrer. Não é que vocês vão morrer. É porque vocês vão ficar iguais a Deus. Ou você vai ficar igual a Deus. Então, a partir daí, o antropocentrismo tomou conta. Colocou-se o homem no centro, e buscar o homem para o centro é afastar Deus do centro. E isso percorre toda a história. E hoje você tem uma grande luta sobre a salvação. É muito difícil para a pessoa entender que para que alguém queira a salvação, é necessário uma criação nova, é necessário gerar de novo, porque o pecado matou o homem. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que faz um morto? Só entra em estado de decomposição. Nem é ele que se decompõe. Ele torna-se passivo à decomposição, mas ele não tem mais vontades. Ele não tem fome, ele não tem sede, ele não tem percepção, ele não tem mais nada. Aqui no nosso templo, sempre quando tem alguém que faleceu, ele traz para o templo, e o nosso templo ele é um pouco inclinado. E eu pedi, a junta diaconal, que tão eficazmente trabalhou e fez aqui uma partezinha que coloca para que o caixão fique nivelado. Quem pediu isso fui eu. Nenhum defunto dela pediu, mesmo estando de cabeça para baixo aqui. Eu não vi nenhum reclamar de estar de cabeça para baixo aqui. Poderia colocar de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de lado, deitado, jogado, porque está morto. Assim é o homem espiritualmente. Então, é muito difícil para o homem entender que ele não pode querer Deus se Deus não transformar, não mudar, não colocar nele a vida, ressuscitando-o espiritualmente, regenerando-o ou recriando-o, como Jesus disse, fazendo nascer de novo. As pessoas pensam que o homem tem o poder da escolha por si só de querer ou não querer Deus. Mas isso está muito claro, principalmente em Ezequiel 36, 26 e 27, que quem opera o querer em nós é o Senhor, porque Ele coloca um novo coração, uma nova natureza, e com essa nova natureza eu vou responder ao Senhor. Então nós não gostamos da ideia de ganhar de graça. Gostamos de ganhar, mas retornando depois. Lembra que eu falei para vocês? Quer ver uma coisa? Vamos pensar aqui. Você recebe um presente de uma pessoa igual a nós mesmos, pobre, não de espírito, pobre financeiramente. Qual é o valor do presente que a gente dá normalmente? Gira em torno aí, sei lá, vamos pensar aqui R$100. Que hoje está tudo caro, então um presentinho aí ficaria em R$100. Você deu um presente de R$100. Mas uma outra pessoa bem mais rica lhe dá um presente de R$800. Nós temos a tendência de, no aniversário daquele que nos deu 100, dar um presente equivalente àquele valor. E aquele que nos deu um de 800, a gente fica com vergonha de dar um de 100. A gente vai querer dar um de aproximadamente 800. Isso traz, nos cientifica, nos mostra que nós gostamos de pagar por aquilo que nós recebemos. E quem dá também gosta de receber depois aquilo que deu. Eu dou um presente para o pastor Natanael de R$300 e o Natanael vai me dar um de 50. Aí eu olho assim, poxa vida, eu tenho um presente para ele de 300, ele está me dando um de 50.
O ser humano tem essa mania de não ficar devendo e querer cobrar. O nosso próprio idioma, já falei várias vezes para vocês, nosso próprio idioma trabalha isso. Eu falo para você assim, eu faço alguma coisa para você, e aí você fala para mim assim, muito obrigado. Muito obrigado significa uma expressão de agradecimento. Mas significa o seguinte, a partir de agora eu sou obrigado a você. Ou seja, eu vou pagar por aquilo que você fez. Então tá na nossa essência. É por isso que é muito difícil para o homem saber que ele é julgado no chão e Deus faz tudo para a sua salvação. O plano da redenção é tudo isso. E é isso que nós veremos aqui a partir deste momento. Deus decretou tudo, todas as coisas, por sua vontade soberana. Isso aqui é muito interessante, esse enunciado, porque não partiu de um coração ansioso. Nós temos algumas teologias que não são verdadeiras, que entendem que o homem não foi totalmente corrompido ou depravado, que o homem carrega em si uma fagulha para que ele possa querer alguma coisa. E quando você pensa no decreto de Deus, na soberania de Deus, com respeito à redenção, não só isso a tudo, mas principalmente redenção, isso anula a possibilidade que tenho. Então Deus é que quis, a iniciativa foi de Deus, e vamos ver isso nesse texto agora. Veja, quando você olha para essa eleição soberana, você tem aqui no versículo 3 a expressão bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu me lembro o nome do teólogo. Não vou me lembrar agora, folks. Não vou me lembrar agora, mas ele diz que o termo que está traduzido aí como bendito no Novo Testamento só é usado para Deus. Os outros benditos são de outra palavra paralela. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual na região celeste em Cristo Jesus. Ele já começa dizendo que o que vem de Deus, e que esta bênção que vem de Deus, ela é plena, ela não é incompleta, não é diferente. Quando um pai quer educar um filho financeiramente, ele pega um valor e dá para o filho e fala, vai negociar com esse valor. Aí o filho pegou aquele valor, vai lá e compra uma caixa de paçoca e sai revendendo, faz mais um pouquinho, vai lá, compra e vai multiplicando aquilo. Não é dessa forma. As bênçãos que nós recebemos, ou a bênção espiritual, é toda sorte de bênção espiritual. Tudo já vem do Senhor, é do Senhor, é Ele que toma a iniciativa, e Ele faz isso em Cristo Jesus. Versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, a família do Jefferson está crescendo, 4, espero que venham mais, tá? Porque o mundo tem invadido a igreja e determinado quantos filhos um casal deve ter. E a igreja está batendo no peito, achando que está fazendo grande coisa, mas está seguindo o princípio do mundo. Enquanto os islâmicos enchem a casa e doutrinam, nós perdemos campo, perdemos família, porque estamos seguindo
o padrão deste mundo. Eu posso falar com autoridade, justamente porque também fui enganado. Também fui enganado. Ah, é muito difícil. Claro que é. É fácil viver? Não é fácil viver, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Deus fez o Jefferson e fez a Aliene. Em um determinado dia, o Jefferson passou e viu a Aliene viu o Jefferson, e alguma coisa chamou a atenção num e no outro. Isso foi assim com Juan e Thalita, isso foi assim com Délio e Natanael, John e Brenda, Sonildo, o Sonildo, tem uma foto dele lá, o homem tinha um cabelo de artista, hein? E a Dona Marina também. Alguma coisa chamou a atenção, não é isso? A gente não faz assim, eu vou escolher quem vai ter uma mulher em tal lugar assim, não sei quem é, mas eu vou escolher para ser minha esposa. Não é assim. O Pedrão olhou assim e falou assim, eu estou posse. A gente escolhe naquilo que motiva a gente. Eu não sei o que você está olhando para mim pensando em que você achou no Fagner, mas você pensou nisso aí, né? Eu sei que você pensou, quando você olhou para esse rapazão lá, bonitão lá. Mas alguma coisa chama atenção. Só que a expressão aqui é, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. O que significa isso? Ok. Que seria escolher a fundação do mundo. Né? O que significa isso então agora? Tá, mas o que significa isso? Oi? Não tinha nada para oferecer ainda, né? Nem nascido era, nem terra havia. Não é isso? Oi? Eu não tive participação nenhuma. Não foi aquele cabelo na testa do Fagner que chamou a atenção. Não tinha. E isso anula o mérito humano. É uma escolha independente. Deus não me escolheu por ser alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, pobre, rico, e assim por diante. Deus me escolheu porque Ele quis escolher, vamos ver isso daqui a pouquinho. Agora, essa escolha de Deus também está um pouco equivocada para muitas pessoas. Deus nos escolheu para quê? Para louvor dele. Mas eu quero de que forma que Ele vai ser louvado? Essa escolha. Oi? A minha santidade. Então, Ele nos escolheu, assim como Ele nos escolheu, em quem? Nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. É agora. Vou falar só para as mulheres, que os homens são mais santos. Olha para o seu lado e fala assim, meu santo, está ali, meu santo. Você está pensando que santo é sem pecado. Não, santo não é sem pecado. O que significa santo? Separado. Agora, vamos lembrar que nós somos separados por Deus em Cristo, plano da redenção. Em uma vez que somos separados, então somos santos, somos chamados para sermos diferentes. E é aqui que eu fico preocupado. Uma vez que a nossa conduta, ou a conduta da igreja brasileira, não está diferente da conduta do restante do mundo. Eu não estou falando só no estilo de vestimenta, estou falando de caráter mesmo.
Eu estou falando de costumes que o mundo tem colocado e tem entrado na igreja com facilidade, e você como crente, não você, mas você pessoa, e a igreja não tem se rebelado contra isso. As coisas têm ficado normais e você olha muitas vezes o modo de vida de pessoas crentes que não tem diferença nenhuma com os dos outros. Quando Ele nos chamou para sermos santos e Ele moveu o nosso coração a isso, nós queremos ser santos, e não somos melhores do que os outros, somos diferentes dos outros. E Ele faz com que o meu pensamento seja diferente, ou lute para que o meu pensamento seja diferente. Alimente o meu coração com as coisas boa, agradável, perfeita. Filipenses 4:8. Uma vez que eu tenho um pensamento diferente, eu vou ter palavras diferentes, porque o meu coração está diferente. Ô, gente, tem uma coisa que me deixa de cabelo branco, são algumas expressões que está cada dia se tornando normal, como expressões que são lá de fora, que os crentes estão usando como se fosse uma coisa tão normal. Eu não vou repetir aqui, mas tem algumas que eu vejo que se refere antes você falava assim, o cara deu um soco no outro. Agora hoje os crentes falam assim, o cara deu uma... Sabe, é um palavreado que me dói o tímpano, que não é nosso linguajar, não é nosso. A gente começa a ser adequado por tudo isso, e as palavras nossas vão sendo palavras comuns do mundo. Mas não é só palavras, as ações. Olha, gente, sempre foi difícil, mas antigamente, ou mais antigamente, nem tão antigamente, menos antigamente, namorados que caíam na fornicação tinham vergonha. Hoje os pais alimentam os bolsos dos filhos com preservativos para que eles possam ter relações sexuais. Eu estou falando de crentes, eu não estou falando que eu vi, não, mas existe isso no meio crente. Aquele jeitinho de burlar a lei é comum no meio crente. É claro que a boca da gente fica amarga. Teve um período aí que eu tive que fiz um investimento, tive que resgatar. O investimento que eu fiz, eu já tinha pagado nele 27,5%, e quando eu resgatei, paguei mais 27,5%, ou seja, o governo bebeu do que era meu 55%. Dá uma boca amarga na gente, dá, mas não tem o direito de burlar isto. Eu tenho que declarar meu imposto de renda justamente naquilo que eu ganhei. Eu não posso arrumar um jeitinho de manipular. Por quê? Porque eu fui chamado por Deus para ser diferente do mundo. E aí, tudo aquilo que você vê à sua mente agora, de comportamento, de palavras, tudo, nós somos chamados para sermos diferentes. E esse diferente não é algo que eu vou criar. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que deve ser assim. Crente não tem achismo.
O crente não acha, o crente obedece a palavra. É Deus que determina o que deve alimentar o nosso pensamento, é Deus que determina o que deve sair da nossa boca, como cheio o coração, é Deus que determina o que devemos fazer ou não fazer. É a palavra dele em nós. Só que ele nos faz isso estando no mundo. E isto faz toda a diferença. É quando você está no lugar e a luz de Cristo em você, devido ao seu caráter formatado ao de Jesus, brilha tanto que alguém diz e fala assim: você é cristão, né? Não é porque você está com uma plaquinha, sou cristão. É porque a maneira como você pensa, fala, faz ou deixa de fazer, evidencia Cristo em você. Mas quem lhe chamou foi o Senhor. Ele nos chamou e colocou neste mundo. Mas agora não é só uma questão relacionada para sermos santos. Qual foi a segunda coisa que ele nos escolheu? Para ser o quê? Santo? O que significa ser irrepreensível? Santo é aqui na terra. Irrepreensível é aonde? Oi? Não. Aqui você pode viver de qualquer maneira. Não pode viver de qualquer maneira, não. Porque você já vive para Deus. Mas o repreensível aqui, Vanessa, é diante do tribunal de Deus. É diante do tribunal de Deus. Ele, então, nos chama para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. É claro que envolve também a sua vida aqui dentro da santidade, mas o principal aqui é, no julgamento final, você está em Cristo, porque você foi escolhida em Cristo. Olha só, assim como nos escolheu nele. Nele quem? Jesus. Para sermos santos e irrepreensíveis. Significa que este plano da redenção, que é uma soberania de Deus, me fará habilitado, santificado, purificado, declarado justo, a ponto de, quando me aproximar de Deus, não tem nada na minha nota promissória, a não ser o carimbo da cruz. Agora pode ouvir um amém, né? Olha só, olha a riqueza disso. Você tem uma dívida, porque você é pecador, mas você é chamado, escolhido por Deus em Cristo, para que em Cristo você seja diferente aqui na terra, mas quando você for diante do Senhor, ali, tudo aquilo que você faz não querendo fazer, e ainda fará de errado, não estará na sua conta, porque Cristo Jesus levou sobre si. Isto me dá direito de pecar? Não. Por que não? Porque eu tenho uma nova natureza, essa natureza ama Jesus, e eu quero o Senhor Jesus. E aí entra a palavra da Ana Paula sobre a predestinação. E também ele nos predestina. A palavra já diz tudo. Um destino decretado antes. E é interessante porque ele vai dizer o seguinte: nos predestinou para Ele. Para Ele. Veja, não é para você ser o super-herói gospel. Eu piso na cabeça do capeta, eu faço... Não é para isso, não. Não é para derrubar parede, não é isso, não. Você foi eleito para ser santo e inculpável perante Ele, e foi predestinado para Ele. É propriedade dEle. Vamos lá, aquilo que eu sempre tenho falado aqui. Quem determina
onde ficará o sofá da sua sala? É você ou a sua vizinha? É você. Por quê? Porque a casa é sua, não é dela. Então, se eu sou propriedade do Senhor, é Ele que manda em mim. É Ele que faz em mim a diferença. Eu postei lá hoje na nossa, 137 da pastoral, falando a respeito, e mexeu muito no meu coração isso, porque Jesus não entra no Santo dos Santos, como o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Ele habita o Santo dos Santos. E Ele habita o Santo dos Santos e ao mesmo tempo habita meu coração. A beleza. Então Ele me predestinou para Ele, como propriedade dEle, para isso Ele fez conosco o que nós chamamos de adoção. Mais uma coisa aqui, mais uma coisa. O meu guitarrista, se liga nisso, que coisa maravilhosa. Quando você nasceu, Jordana e Elaine, eu vou querer um menino bonitão, assim igual você? Não, eles não escolheram, não tinha como escolher. Não sabia se vinha um menino bonitão igual veio, se viria uma moça, ou se não viria um rapaz bonito ou não. Né? Você não consegue fazer isso. Você tem a sua relação, concepção, e depois vem o resultado. A adoção é diferente. A adoção, você escolhe. Eu quero adotar do sexo tal. Eu quero adotar com a idade tal, bebê tal. Mais uma vez, mostrando que no plano da redenção é Deus quem nos escolhe, é Ele quem nos adota. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem pessoas que não foram adotadas e que são pessoas melhores do que eu. E o Senhor escolheu me adotar. Adoção, dona Nina, tem a ver com legalidade. É um processo legal em que aquele que foi adotado, embora não seja filho biológico, passa a ter todos os direitos de um filho biológico. Isso quer dizer que no plano da redenção, quando Ele me predestinou para Ele e me adotou em Jesus, Ele me deu por inteira graça e misericórdia vou voltar no texto, toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu posso dizer, eu tenho direito da salvação. Um direito adquirido? Não, um direito doado na adoção. Legalmente, eu posso dizer que estou em Cristo para o céu. Não porque sou bom, mas porque Ele me adotou e o processo foi realizado. Gente, eu não posso parar muito tempo, mas é tão rico isso, é tão rico, mas é assim que Deus vai agindo na vida da gente. É isso que Deus fez com a gente, e isto, ao invés de nos afastar, deve nos aproximar. Porque vem aí como que isso foi feito. Toda a obra da redenção foi executada por Cristo Jesus, e aqui nós vimos algumas coisas importantes. Primeiro, nós temos a redenção. O que é redenção? Não é nome de denominação, não é igreja. Embora também tenha a denominação redenção, mas o que é redenção? Oi? Resgate. É
Pagar o preço do resgate, é resgatar. É pagar por alguém. E essa libertação, quando ele resgata das garras, está lembrado de Colossenses 1,13? Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando você pensa na redenção, você tem duas coisas para pensar. Primeiro, o domínio da natureza corrompida, carnal, sistêmica e diabólica, que tem um domínio sobre você, não um domínio condenatório, mas um domínio de maldade, de inimizade de Deus. Você tem um império do mal que lidera. Então, atenção para isso. Não existe meio termo. Eu não sou nem de Jesus, não. Ou você é de um ou você é de outro. Não adianta. É por isso que não devemos nos casar com pessoas que não são cristãs. Porque se você é templo do Espírito Santo e se casa com uma pessoa que não é templo do Espírito Santo, se ela não é templo do Espírito Santo, ela é templo de quem? É disso mesmo, você pensou aí. Não tem outro meio. Não existe uma casa vazia. Ou o coração está cheio de Deus, ou está cheio do diabo. Mas ele é bom, ela é boa. Não, mas está cheio de pessoas boas. E você acha que o diabo vai fazer cara feia para você? Ele vai ser... Paulo fala, às vezes ele se veste até de anjo de luz para enganar. Ele falou com Eva dos males que ele ia sofrer? Não, ela falou da possibilidade das bênçãos. Ele se apresenta como anjo de luz. Então você tem essa libertação desse domínio em que tem prazer no pecado. E como funciona? Você tem um sistema, tanto é que você vê hoje, igual todo, sempre, que domina, que trabalha contra o Senhor. Você tem o próprio Satanás, que exerce esse domínio, mas tem uma natureza, e essa natureza carnal é a seguinte: ele mostra a possibilidade do pecado, e eu amo o pecado, eu quero pecar mais, esse é quando eu estou como escravo de Satanás, do sistema e da minha natureza pecaminosa. Imagina quando você está perto de alguém e essa pessoa está com muita fome, passou muito tempo sem comer, e você dá para ela uma comida, ela começa a comer, porque ela está com muita fome. Assim é o coração daquele que não tem Jesus. Ele vê o pecado, ele ama pecar, ele tem prazer no pecado, ele tem alegria no pecado. Então ele nos libertou do império das trevas. A redenção nos tirou do domínio de Satanás, do domínio deste mundo e também do domínio da nossa natureza carnal pecaminosa. Agora, é preciso que eu, neste ato libertatório, eu continue desenvolvendo. Ele me dá habilidade para fazer morrer a natureza carnal. Colossenses 3:1: se fosse ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Depois do 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, carnal. Então é um exercício que agora essa força não me domina mais. Eu tenho uma força dentro de mim que é espiritual, colocada por Deus, que é o Espírito Santo, e eu começo a me encher do Espírito, e à medida que eu vou me enchendo do Espírito, eu vou me esvaziando da carne. E essa redenção,
ela foi dada e concedida no sangue de Cristo. Por que ela foi dada no sangue de Cristo, Brenda? Isso mesmo que você pensou. Por que ela foi dada no sangue de Cristo, Léo? Por isso. Veja, quando você é escravo, você não tem habilidade de sair. E você legalmente é propriedade de. E assim como Satanás, o sistema e a carne têm domínio sobre aqueles sem Jesus, você tem agora, como consequência disso, Deus sendo, não vou falar obrigado, porque não é obrigado a fazê-lo, mas dentro do seu caráter de decreto, sim, não só com o direito, como na obrigação, como ele é justo, de efetuar o que nós chamamos de juízo. Deus não pode simplesmente olhar para Duda e dizer assim, quer saber uma coisa? Caiu na minha graça, vou perdoá-la. Alguma coisa tem que ser feito para que isso aconteça. E o que tem que ser feito? Alguém tem que pagar por isso. Porque Deus tem que cobrar a dívida. Porque a ira é justamente o pagamento do pecado. É por isso que Jesus veio e cumpriu cabalmente todas as exigências da lei. E mesmo cumprindo todas as exigências da lei, não pecando em nada, ele recebeu ali na cruz a ira de Deus Pai. A ira que eu não suportaria, só que não recebeu só a minha. Ele recebeu de todos os eleitos antes dele, no tempo dele, depois dele. Todo aquele que crê em Jesus, a ira que iria para mim e para você e para todo aquele que crê e crerá em Jesus, foi despejada sobre Jesus na cruz do Calvário. O sangue não é sangue literal, o sangue é vida. É a vida dele oferecida para a gente. Gente, isso, eu não tenho tempo para fazer tudo o que nós temos aqui nesse texto, porque ele é riquíssimo. E o Espírito Santo coloca em meu coração deleite em cada vez que eu leio isso, que eu falo isso, que eu penso isso, que eu estudo isso. Isso vai tomando conta do meu coração com alegria tão grande, porque mesmo com a minha pecaminosidade, mesmo com o meu problema, eu posso saber e declarar que eu sou, sim, liberto, fui livre de Satanás, livre deste mundo, livre de mim mesmo. E Deus fez isso tudo, aplicando a justiça não em mim, mas no seu Filho, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele faz então herdeiro da vida eterna. Sabe o que significa isso? Isso significa recebimento garantido. Se os pais têm uma fazenda, os filhos têm certeza de que com a morte dos pais, aquilo será deles. Nós temos a vida eterna como herança dada, garantida a nós em Cristo Jesus. É garantia, é certeza. É certeza. Perdão.
O perdão, já falamos que esse perdão não é um perdão meramente, fala assim, estou arrependido, está perdoado. Não, é um perdão com dívida paga. Jesus pegou os bilhões e bilhões e bilhões da minha dívida, foi lá e pagou por mim. Agora veja bem, no versículo 10, você encontra assim, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso aqui é esplêndido. Aí vem e também responde mais uma vez, ou corrobora com a resposta daquela dúvida que surgiu, e nós fizemos um estudo só sobre isto. Sem Jesus não há salvação. Sem o pastor Everson, sem a igreja presbiteriana de Nova Brasília, sem a igreja presbiteriana do Brasil, sem a igreja a denominação A, B, C, D, A, mas sem Jesus não há salvação. Adão foi salvo, ele teve que crer naquele prometido, no Cristo. Abraão teve que crer no prometido. Moisés teve que crer no prometido. Davi teve que crer no prometido. Os que estavam ali tiveram que crer em Jesus. Nós que estamos aqui, olhamos para trás e cremos em Jesus. Ninguém pode chegar a Deus. Mas ele vai ser salvo pela ignorância, ele não sabia, ninguém pregou para ele. Não tem outro caminho, senão a ignorância seria um outro caminho. Não tem outro caminho. Jesus e só Jesus, o tempo todo, desde a eternidade até a eternidade. Só Jesus é o caminho que leva ao céu. Deus fez convergir nele todas as coisas, e nada foi feito sem ele. Eu preciso só adiantar aqui agora, pode ficar tranquilo que eu preciso terminar, que nós já estamos atrasados. Nós somos garantidos pelo Espírito Santo. Olha que é perfeito, por que razão? Porque quando você tem essa visão de Deus planejou pela sua vontade, ele diz assim, porque ele quis fazer. Ele fez isso na perfeição do seu Filho, cumprindo tudo. Mas você tem uma garantia, olha só o versículo 13, de fazer, a fim de sermos para o louvor da sua glória, que em Cristo, esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes o quê? O que é isso? O que é um selo? Garantia. De quê? De alguma coisa. Lógico, né? De alguma coisa. Vamos pensar aqui uma coisa. O que aconteceu, Juan? O que aconteceu com a parábola que Jesus contou daquele moço que gastou a herança, foi lá. Quando ele voltou, o pedido dele foi, trata-me como um dos teus trabalhadores, servos. O que o pai fez com ele? Deu um anel e sandálias, selos de identidade. Você lembra o que aquele maldoso quis fazer com os judeus no tempo de Esther? Ele pegou o anel do rei, e o anel do rei tinha o selo para autenticar. Não adianta você adulterar o número do seu chassi, porque se adulterar o número do chassi, não vai passar na revisão. O número do chassi é o selo do carro, é a identidade do carro. Quando você olhou e está em você o selo, o Espírito Santo habitando o seu coração, é o selo que você é genuinamente filho de Deus. Tem pessoas que vivem na igreja a vida inteira e não é de Deus.
Uma hora para outra sai, abandona e vai para o mundo e vai curtir o mundo, e você pensando que ele era salvo. Deus sabia, porque o Espírito Santo não habitava o coração dele. Ele era apenas um jumento no meio do gado, do boi, que tomou do seu calor, estava no meio, mas nunca foi boi. O Espírito Santo é a sua garantia, não só no sentido de que você é legitimamente filho de Deus. Vamos aqui examinar todo mundo, por favor, me passe aqui o número do seu CPF. Se você errou um número, não entra. Quantas vezes você vai digitar a sua senha e você erra a sua senha? Não entra. O Espírito Santo é o selo do crente. É o Espírito Santo do seu coração que determina que você faz parte da família de Deus. Mas não só isso. Ele não só é o selo, ele é o que também? Penhor. Graças a Deus, Deus tem dado a nós a bênção de não precisar ficar penhorando as coisas, né? Mas quando você vai pegar lá um empréstimo, qualquer coisa, o que você tem? Ah, tem isso. Para saber se você pode, se caso você não pagar, ele pega de volta. A loja de penhor, eu preciso de R$1.000. Aí eu pego uma coisa com valor de 1.000 ou mais, chego lá, deixo lá, pego o dinheiro, uso, pego o dinheiro de volta, vou lá, pago e retiro. O Espírito Santo habita no nosso coração como garantia da glorificação do povo de Deus, do retorno de Jesus e da consumação eterna. Ele é a garantia da nossa salvação. E encerrando aqui, nós temos a finalidade. E a finalidade disso aqui é simples. Veja bem, quando tudo for consumado, só restará uma coisa. O quê? Para que você existe? Então, pare de querer se mostrar. Paremos de querer nos mostrar, de aparecer. Eu fiz. Gente, hoje tem uma coisa que me deixa um pouco preocupado. É a igreja está evangelizando, postando. Olha nós evangelizando. Olha nós fazendo a obra. Olha nós fazendo. Qual a finalidade disso? A não ser que tenha uma questão objetiva de chegar até alguém para que... Mas, tirando disso, é como você chegar um mendigo, comprar um lanche para ele, entregar... Segura aqui, não, solta não. Faz uma selfie, olhe a IPB, NB, servindo. A glória não é sua. Quando você tem uma casa onde tem servos, trabalhadores lá, não é o trabalhador que é elogiado, é o dono da casa que é elogiado, até mesmo pelo atendimento do trabalhador. E Salomão foi elogiado até pelo modo que os seus se vestiam. Mas quem é exaltado é o dono da casa, quem é exaltado é o Senhor. Ele fez tudo para a sua glória: a eleição, a predestinação, a adoção, a redenção, a remissão, a herança, o selo e o penhor. Tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele e só para a glória dele. Não tem nada de... Natanael e eu, às vezes, conversamos muito sobre isso, né? E é muito fácil você comparar a igreja de Nova Brasília com outra igreja. É só você pegar o ponto positivo daqui e o negativo de lá. Porque todos nós temos positivo e negativo, lá tem positivo e negativo. Só que eu pego o meu positivo e o negativo da outra. Vou ganhar sempre. Qual é o padrão para medir? É a outra igreja ou é Cristo? É Cristo.
Então nós sempre estaremos devendo e devendo. A glória é toda do Senhor. Ficou claro até aqui? Ok. Então, concluímos. A obra da redenção é um ato exclusivo de Deus, executada por Jesus Cristo, aplicada e garantida pelo Espírito Santo, cujo benefício abrange a nós, eleitos de Deus, e tem como finalidade última a glória da graça de Deus. Como é que isso funciona? Como é que Deus vai ser glorificado na salvação nossa? Oi? Através da vida santificada. Mas como que ele vai ser glorificado nisso? Obediência, cheio do Espírito, coração quebrantado. Como é que as pessoas vão olhar e falar assim: esse Deus é gracioso mesmo, hein? Cumprimento da palavra. A Ana Paula salva só a graça. Não, mas é só a graça. É só a graça. Não adianta, a Ana Paula salva, é só a graça. E é muita graça. Na minha também, na de todo mundo também. É quando olhar para você e ver se esse camarada com esse pensamento, esse camarada com essas palavras, esse camarada esse que viveu, que fez isso, ele salvo, tem que ser muita graça. E aí, Deus me faz dizer não para mim mesmo. E quando eu digo não para mim mesmo, só pode ser a graça de Deus. Que Deus é este que me faz dizer não para mim mesmo e dizer sim para Ele. Eu estou com muita vontade de fazer isso. Não, mas isso a palavra do Senhor diz para não fazer. Então eu não vou fazer, eu vou matar a minha vontade. Não vou fazer. É a graça de Deus em que eu digo não para mim mesmo. É o único segmento que você anula você mesmo, porque você sabe que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E é diante disso... Alguém me chamou? Não? É diante disso, então, que a gente tem que fazer o quê? Viver com intensidade para a glória dele. Porque se ele me salvou, eu costumo dizer uma coisa: Deus pode salvar qualquer um. Ele salvou Nabucodonosor, mudou o coração de Nabucodonosor. Ele mudou o coração de Saulo e mudou o meu coração. Então ele pode mudar o coração de quem ele quiser. Não tem poder que possa combatê-lo de forma alguma. Tudo tranquilo até aqui? Muito bem. Então a próxima aula, quarta-feira que vem, a gente vai começar sobre a santificação. E vamos falar sobre o processo passivo e ativo